Olá, como está o avanço seu no curso? Como é que está a sua jornada de melhorias? E por que não dizer de autoconfrontação, hein? Afinal de contas, a gente trabalhou em alguns venenos que eu mesmo acabo trazendo para o relacionamento. Algumas posturas, algumas maneiras de ver ou de deixar de ver, de tratar, de responder, de reagir, que acabam aí envenenando o meu relacionamento. Então, eu espero que você já tenha começado a trabalhar, melhorar as suas falas, a sua gratidão, o seu olhar, o seu posicionamento em relação ao outro, na certeza de que aquilo que você fizer, que você pode ser a mudança que você quer ver. A nossa aula anterior, nosso módulo anterior, dividido em 2 aulas, nós vimos os 4 venenos que depõem contra o relacionamento. E agora nós vamos entrar nos antídotos, nas soluções, nas propostas para a gente construir juntos uma jornada. Estaremos então trabalhando o capítulo número 1, falando como que a nossa visão distorcida faz mal ao relacionamento e o que eu devo considerar para ver de forma positiva, para ver aquilo que precisa ser visto, para ter um olhar produtivo, transformador, abençoador da minha casa, do meu lar, da minha relação conjugal. A gente, no processo de formação ocidental, e não vou dizer nem ocidental apenas, oriental também, nós encontramos nas histórias ilustrações, encontramos nas fábulas, nos contos, nos mitos, padrões, maneiras de agir, comportamentos humanos. Isso ao longo da história, isso desde Hans Christian Andersen até as questões que remontam aí às Mil e Uma Noites, nas diversas culturas. E a cultura contemporânea também traz algumas figuras que nos fazem pensar. Queria pensar com você naquele desenho do ano de 2009, Up, Altas Aventuras. Você assistiu esse desenho? Ah, é uma história muito bonitinha de um senhor idoso que encontra um garotinho escoteiro e eles vivem uma aventura sensacional. Você já viu aquela imagem da casa voando, levada pelos balões, que era o trabalho do Sr. Frederiksen antes de se aposentar, era vendedor de balões. Uma poesia tão bonita nessa história. Mas o que é marcante nessa história é que antes do Sr. Frederiksen encontrar o garotinho escoteiro, ele viveu uma relação conjugal muito forte, muito interessante. E o Sr. Frederiksen fica viúvo, a sua esposa Ellie morre, mas a introdução do desenho animado traz a história deste encontro, todos diferentes. A Ellie super descolada e pra frente, ele tímido, um garotinho envergonhado e um casal realmente com um grande contraste, mas com uma grande harmonia na diferença. Tão legal isso, tão legal poder não abrir mão da sua individualidade, mas combinar sua individualidade com o outro, com vistas aí a produzir algo novo e algo melhor. Talvez por isso a tradição judaica, o livro comum das grandes religiões monoteístas, trazem aí na sua narração da criação a frase: "Deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua esposa". É algo novo, distinto, irreprodutível, a combinação de alguém que vem com seus costumes, suas tradições, os seus valores, criado numa família com todo o seu jeitão de ser e se une com outro que foi criado de outra forma, que tem valores diferentes, que tem práticas diferentes, e esses 2 se combinam para criar algo novo, uma nova família. Estou falando para você do Up, porque afinal de contas, o a aventura que é vivida por aqueles 2, que poderíamos chamar aí de um avô e alguém que poderia ser um neto, é a continuidade do sonho que aquele casal construiu de aventura. É a continuidade dessa combinação positiva,
é a continuidade de uma visão. Você vai se lembrar, lá no nosso primeiro encontro, quando eu falei um pouquinho de mim para você, que contei que ao longo aí desses 20 anos, tenho acompanhado muitas pessoas que ficaram viúvas e que um pedacinho daquele relacionamento continuava presente no coração. A visão. A visão que se tem da vida, a visão que se tem para frente, a visão que se alinhou para o presente, a maneira de olhar o passado. Nós estamos diante de um desafio, porque você já deve ter visto aí aquelas camisetas que fazem brincadeiras, que são maneiras também de levar um meme no peito. Algumas pessoas têm uma camiseta escrito Game Over e um casal com o marido com uma bola de chumbo nos pés. Acabou a brincadeira, acabou a vida, acabou a alegria. Você está preso agora naquele casalzinho de noivo, às vezes até em cima de um bolo, fazem algum trocadilho assim. Bem, a Freud, quando trata a questão do xiste, diz que não existem brincadeiras. E mesmo a gente, de maneira popular, fala que brincando se fala verdades. Algumas pessoas têm uma visão do casamento como o fim da alegria. Algumas pessoas têm a visão do casamento como realmente acabou a história. E aí a sua visão sobre o casamento vai determinar muito do que você vai obter sobre ele. Se você tiver uma visão do casamento como o fim da alegria, a visão do casamento como limitações da sua vida social, você tiver uma visão do casamento restritiva, você vai ficar restrito e representará prejuízo para todas as partes. Por isso, a minha primeira pergunta dessa nossa aula é: qual a sua visão sobre o casamento? Sobre visão, a gente tem que falar também sobre o olhar. É, o olhar. Como nós olharemos a nossa história. E aí, o que eu citei para você sobre o presente, o passado e o futuro, traz para nós também este cuidado, traz para nós essa orientação com relação à, à nossa estrutura conjugal. Olhar o passado. Olhar o passado do outro, olhar o nosso passado e olhar esse passado de uma maneira singela, tal qual o carro, sabe? Que a gente dirige, tem um espelho retrovisor que nos permite olhar o local da onde a gente veio, mas ele é uma fração, ele é um recorte muito pequeno em relação ao para-brisa, que é muito maior. O passado é só para dar uma olhadinha, para a gente não errar nos mesmos lugares. O passado é só para a gente saber de onde a gente veio. O passado só nos ajuda nas manobras com relação ao futuro. Mas o retrovisor tem um tamanho pequeno em relação ao para-brisa, que é muito maior. Olhe um pouquinho para o passado. Olhe um pouquinho para o passado para agradecer. Olhe um pouquinho para o passado para se motivar diante das situações que vocês vivenciaram e, e conseguiram superar. Olhe um pouquinho para o passado para aprender. Olhe um pouquinho para o passado, inclusive com misericórdia, sabe? Conhecer a história do seu cônjuge pode ajudar muito no seu relacionamento. Conhecer a história do seu cônjuge pode ter um reflexo positivo e te ajudar a compreender por que que ele age, por que que ela age do jeito que ela age. Às vezes, até um trauma, às vezes uma dificuldade que a família vivenciou. Enfim, são tantas as possibilidades, né? Então, olhe para o passado para poder compreender o presente, para poder escrever melhor o futuro. Estamos falando sobre a primeira área para atacarmos de tal maneira que o nosso casamento venha melhorar. Estamos falando da visão, mudar o olhar. Como eu direciono o meu olhar? Falamos sobre o olhar para o passado, para entender o outro, olhar o passado para continuar escrevendo a nossa história. Além de olhar para o passado, precisamos olhar um pouquinho para o futuro.
Mas você sabe, o futuro é incerto, o futuro ele está num lugar que a gente nunca alcança. Sim, olhar para o futuro traz um combustível, traz um ânimo, traz para a gente metas que nos permitem aí, eh, ter uma motivação, um motivo para acordar cedo, um motivo para trabalhar, um motivo para sair de manhã e enfrentar os desafios da vida. Olhe para o futuro. As questões de deixar de olhar para o futuro, às vezes esvaziam um relacionamento. Então, eu quero incentivar você a fazer um plano junto, talvez um roadmap, sabe um roadmap? Um mapa de rota, onde você coloca lá um ponto que quer chegar, traça uma linha e vai vendo as etapas. Quais etapas a gente precisa cumprir juntos para chegar neste ponto? Às vezes uma viagem, às vezes uma aquisição, às vezes uma formação, às vezes um sonho conjunto, uma compra que trará alegria para a família, novos relacionamentos, novas amizades para interagir, algo que contribua para a espiritualidade que às vezes está desencontrada e os dois precisam também ajustar isso. O meu chamado, nesse nosso encontro tão precioso, nessas aulas tão práticas que a gente constrói junto, é um chamado para vocês olharem para o futuro juntos. Um ponto no futuro reflete ânimo e vigor no relacionamento. Também do ponto de vista financeiro, uma reserva para a família também pode ser um ponto para se trabalhar e que refletirá positivamente. Olhar para o passado, olhar para o futuro, mas onde nós vamos colocar mais energia e investir mais tempo, e eu preciso muito de você vindo comigo nessa questão, diz respeito ao olhar para o presente. É, encarar as relações da vida, encarar a maneira que a gente está interagindo com o outro, às vezes, um olhar para o presente pode estar distorcido. Você sabe como o mágico trabalha. O trabalho do mágico, a mão é mais rápida do que os olhos. Trabalho do mágico e por isso um dos nomes para o mágico é ilusionista. É fazer com que a gente não perceba ou aquilo que a gente percebe não é exatamente o que a gente está vendo. Por isso, você e eu somos pessoas que a nossa visão tem distorções, que existem truques, existem pegadinhas que fazem com que a nossa visão do presente não corresponda à realidade, o que nos traz grandes prejuízos, o que nos traz, às vezes, manifestações de ciúmes, o que nos traz, às vezes, frustrações, o que nos trazem um senso de não realização e até algumas tristezas. Eu estou te chamando a atenção é para o fato de que você vê, muitas vezes, aquilo que você quer ver. Às vezes, você vê aquilo que o ponto aonde você está permite você ver. Você vê aquilo que você está acostumado a ver. Já percebeu quando você compra um carro e você sai com seu carro novo, você começa a ver outros carros iguais ao seu? Isso é um fenômeno que ocorre nas nossas mentes, da gente então com ver aquilo que estamos familiarizados. E com o relacionamento acontece a mesma coisa. Você vê aquilo que você está habituado, que seus olhos já estão condicionados a ver. Você vê aquilo que você é induzido a ver. Cada uma dessas falas que eu acabo de ter com você escondem consigo armadilhas. Afinal de contas, um colega de trabalho pode te induzir a ver algo que você não está vendo. Afinal de contas, o costume, o fato de ter visto aquilo na relação com os seus pais, pode fazer com que você projete, com que você importe isso para o seu relacionamento. E
todas essas falas, seja o ponto de vista que você tem, o lugar aonde você está que te capacita a olhar, seja a sua vontade de ver, que muitas vezes distorcem o seu ponto de vista, trazem então o armadilhas onde você pode facilmente cair. Quero chamar você a perceber, junto comigo, o que atrapalha a sua visão, já que está tão claro para nós que a maneira que a gente vê a vida, a maneira que a gente olha o passado, o futuro e o presente pode refletir em discussões, pode refletir em muitas questões. Vamos ver o que atrapalha a sua visão, o que atrapalha a visão no relacionamento. Em primeiro lugar, o que atrapalha a visão no relacionamento é a nossa incapacidade de ver como o outro vê. Sim, considerar que a gente tem um único jeito de olhar, todo particular e todo nosso. É muito importante você levar isso em conta, sabe por quê? Porque o mesmo fato pode ser visto diferente para as duas partes que compõem o relacionamento. Vamos dar um exemplo aí bastante simples, bastante simplório de uma frase. A frase é: eu não tenho roupa. Uma mulher pode ser, um casal pode ser convidado aí para ir num evento, num casamento, pode ser convidado para ir numa festa, e a esposa dizer assim: eu não tenho roupa para ir. Essa maneira de ver o fato não é literal, obviamente, vai abrir o guarda-roupa, tem um monte de roupa. Mas o que ela está dizendo, a partir do seu ponto de vista, é que ela não tem uma roupa inédita ou uma roupa condizente. O que ela está falando no ponto de vista realmente, da onde que ela está olhando, é assim: eu quero sair para comprar roupa, eu quero comprar algo novo. Então, eu não tenho roupa é sinônimo de eu quero algo novo. Para o mesmo evento, na hora H, no último minuto, na hora de sair, o marido pode falar: ah, cadê minha camisa azul? Onde está minha camisa vinho? A mesma questão de não ter roupa e a mesma questão do evento, esse mesmo olhar do ponto de vista do marido aponta para a vontade de usar aquilo que ele sempre usa. Observe, é o mesmo evento. Observe, é a mesma raiz ligada aí à indumentária, a mesma necessidade de ir numa festa, mas para o ponto de vista de um, significa quero sair para fazer compra. Do ponto de vista do outro, significa eu gostaria que estivesse disponível aquilo que eu gosto. Olhar, um olhar que considera o jeito que o outro vê. Estamos tratando aqui, olha só, de maneira sutil, de alguma coisa que pode impedir discussão. Seu relacionamento pode ter uma discussão boba, pode ter desgastes que faz com que o percurso, no nosso exemplo, até a festa, seja marcado ou por um silêncio constrangedor, ou por um pequeno bate-boca, você nunca deixa a minha roupa no jeito. Enfim, tudo porque o jeito que o outro olha não foi considerado. Só gostaria de estar usando a minha camisa da sorte, vamos dizer assim, se for num jogo da seleção, de repente alguém tem essa expressão. Você sabe, muito do que compõe a minha jornada, tudo muito do que compõe a minha base para estar conversando com você nesse curso, está ligado aos valores cristãos, está ligado aos ensinos bíblicos. E um ensino bíblico é tão importante, uma fala de Jesus registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo número 22, quando Jesus diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Lâmpada do corpo, a lâmpada que ilumina todo o corpo é os olhos, a maneira de ver a vida, a maneira de ver as situações, a maneira de ver como o outro vê. O exemplo que nós trouxemos aqui para essa nossa aula especial falando sobre esse ajuste de visão. Essa nossa aula que trata de um ponto
tão sutil e que merece tanta atenção nossa, porque mexe com a nossa formação e o nosso caráter. Diz respeito à humildade, a essa posição de quem reconhece que o seu ponto de vista não é único, que a sua maneira de ver a vida não é a principal ou a válida, que o outro merece atenção. Sim, olhe o ponto de vista do seu cônjuge, porque ele merece consideração. O ponto de vista da sua esposa, o ponto de vista do seu marido merece consideração, merece ser trazido para a conversa, merece que você abra mão do seu ponto de vista em algumas oportunidades que vencer não seria tão bom assim. Abrir mão do seu ponto de vista em favor do ponto de vista do outro é algo positivo na relação. Não estou falando sobre se anular, estou falando sobre negociar. Estou falando sobre fazer uma pergunta para você mesmo. Será que isso é tão importante assim para mim que merece o meu desgaste? Ponto de vista do outro. O que que é valioso? O que que para o outro tem significado? Veja, eu tive acesso a uma história que eu achei bastante interessante sobre um marido que foi bastante solícito e numa manhã de sábado falou para a esposa: "Olha, você trabalhou a semana inteira e você não quer que eu vá ao mercado e faça as compras? Aí você fica descansando, dormindo até mais tarde". Ela ficou feliz, achou aquele momento de um gesto tão bonito, tão romântico. Mas qual não foi a surpresa? Quando ele chegou do mercado todo feliz e todo vibrante com as suas compras, descarregou o carro, colocou na mesa da cozinha os itens que compraram e mostrou para a esposa uma caixa de cereal matinal, sabe, cereal matinal, sucrilhos? Então, só que a caixa do cereal matinal, que ele mostrou com muita vibração, ele falou para ela assim: "Eu economizei $5 comprando esse cereal aqui de uma marca que a gente não teve contato, mas cereal é todo igual". Naquele dia, a esposa fechou a cara e ficou bastante nervosa. E aquele gesto de carinho, indo fazer as compras, acabou sendo anulado por conta de algumas economias que o marido fez. O marido ficou perplexo ao longo do dia, até que chegou um momento que, que ele perguntou para ela: "E aí, tô vendo que você tá triste, por que que você tá assim?" E ela disse: "Sabe o que que é? Você sabe. O prazer que eu tenho é tomar o meu café da manhã com cereal, é uma coisa que quando a gente era pequeno não tinha condições, a família era grande e agora que a gente tem, é uma coisa que eu me realizo comendo aquele cereal. E tem uma marca que eu gosto do cereal. Por causa de $5 você ou 50 centavos, enfim, por causa de um valor irrisório, você deixou de fazer uma coisa que eu gosto". Para o homem, o olhar dele, a visão dele, o valor que ele tinha importante era a economia. Achou que a esposa ia vibrar por ele ter economizado. Este era o olhar, essa era a visão dele. Para a esposa, aquela economia significava colocá-la em segundo plano e não permitir ela se realizar. Cada um pode, dentro de um mesmo evento, ter visões diferentes. É para isso que eu quero te trazer nessa lição. Eu quero te trazer para que você entenda e olhe no momento presente. Qual é a escala de valores do seu marido? Qual é a escala de valores da sua esposa? O que que é valioso para ele de verdade? Os valores, eles são como um cobertor curto que a gente cobre a cabeça e descobre o pé. A gente acaba, tendo a impossibilidade de satisfazer todas as questões. A economia e a satisfação, no exemplo dado, são são antagônicos. Abrir mão dos valores, entender o valor do outro, é a base da nossa lição, que pede para você humildade. Isso vai refletir positivamente no seu casamento. Tentar ver como o outro vê. Quero propor para você um exercício. E esse exercício para fixação, aí depois você pode
plotar a página que está aparecendo aí, printar, para você fazer esse exercício individualmente. Faz uma nuvem de palavras com valores que são fundamentais, ou com os valores, ah, que você consiga relacionar, sei lá, 15, 20 valores que devem estar presentes no casamento, como, por exemplo, respeito, diálogo, alegria, equilíbrio financeiro, ajuda no cuidado dos filhos, ajuda nas atividades da casa, sexo, conquistas materiais, amizade, diálogo, bate-papo. Faz uma nuvem, faz com vários fatores. Aí, dessa relação de questões possíveis, que passam pela aventura, passeio, momentos de tranquilidade em casa, enfim, você vai fazer uma relação. Eu estou sugerindo, está aparecendo aí na tela para você a minha sugestão. Dessa relação que você fez, em uma folha, tira, copia aí, imprime em 2 folhas, faz um círculo de maneira individual, tá? Sozinho em casa. Faz um círculo nos 3 que são principais para você. Quais os 3 fatores que são fundamentais? Fala assim: "Ah, para mim fundamental é sexo, para mim fundamental é as contas estarem em dia, para mim fundamental é conversar". Por exemplo, são os seus 3. Aí depois, pega essa mesma folha e dá para o seu cônjuge. Pega essa mesma folha, dá para sua esposa e fala assim: "Quais são as 3 questões principais para você?". Aí pede para ele fazer uma bolinha, pede para ele marcar, pede para ela marcar, para sua esposa, para o seu marido, e aí vem o momento da mágica, aí é a hora que a mágica acontece. Pega a sua folha e pega a folha dele. O que você acha? Você acha que as coisas que são importantes vão coincidir? Você acha que quantos dos 3 itens vão bater entre vocês? Será que não vai bater nenhum? Sei lá. Esse não é uma daquelas questões que tem certo ou errado, mas é uma das questões que traz para você bastante material para você trabalhar. Você vai saber o que é importante para o seu cônjuge, você vai, de alguma maneira, conseguir fazer coisas que atendam à expectativa dele, e aí reduz frustração. Você vai conseguir entender por que que ele decide, por que que ela decide como decide. Faz isso, faz esse exercício. Primeiro, para vocês celebrarem os pontos de encontro. Segundo, para vocês trabalharem. Lá em casa, por exemplo, a minha esposa ama passear. Eu gosto mais de ficar em casa. Eu sei que é um valor dela e de vez em quando eu tenho que abrir mão do meu desejo de ficar em casa para a gente passear. E assim eu agrado a ela e crio momentos para nossa família, mas ela também tem a compreensão dos momentos que a gente fica mais caseiro. E assim a gente ajusta, e foi uma coisa que a gente ajustou ao longo dos 20 anos de casamento. Você conhecer a visão do outro, conhecer como ele vê, ajuda você a lidar com o presente. Diminuir tensões, ajuda você a trazer um nível de realização, de harmonia para casa. Ajuda também, porque por incrível que pareça, parece que às vezes as mulheres acham que a gente tem que adivinhar, né? E não quero de maneira alguma aí criar uma guerra dos sexos, uma disputa, mas é melhor a gente dizer, é melhor reforçar o óbvio. Porque algumas pessoas falam: "Ah, Robson, ele tinha tanto tempo, já tinha que saber". Não, não tinha. Fala, fala que é melhor. Então faz isso. Nesse nosso exercício de fixação, crie um material que vai guiar os seus passos, crie um material que vai permitir vocês baterem um papo, crie um material que vai ajudar vocês a fazerem uma releitura da vida e de repente até dar risada. "Ah, quer dizer que nessa situação isso era importante para você?". E olha, são coisas bobas, são coisas que nem precisam de muito gasto. Quando eu casei, uma coisa interessantíssima que aconteceu, extremamente sutil, extremamente delicada, foi acordar e indo ali para o meu higiene matinal, a minha escova de dente está sobre a pia com um fiozinho de pasta em cima da escova de dente. Eu me senti tão cuidado, senti que tinha inaugurado um momento novo na minha vida. Foi tão legal. E isso não acontece todo dia, não é um hábito, pelo contrário, até perderia o efeito se fosse assim. Mas de vez em quando, a escova de dente, sei lá, uma vez por ano, em algum momento aí que dá uns 5 minutos,
ela coloca uma pasta de dente e eu rememoro aquele momento lá da lua de mel que eu senti que a minha vida mudou. Saber o que o outro gosta e fazer, tomar atitudes que vão ao encontro da escala de valores do outro, ou na nossa linguagem mais simples, do jeito que o outro vê, refletirão diretamente no seu casamento. Estamos concluindo a nossa terceira aula. E fica aí o convite para você fazer a lição de casa, hein? Nuvem de palavras, destacar os 3 itens importantes para você e pedir para o seu cônjuge destacar os 3 para ele e vocês conseguirem aí refinar o diálogo, refinar e ter material para trabalhar ao encontro da expectativa do outro. Seu casamento já está melhorando, vai fazendo as coisas, os toques que a gente vai dando, vai fazendo os nossos exercícios, e isso refletirá de maneira direta em mais harmonia, paz, alegria e mais vida para o seu lar. Te encontro na quarta aula, quando a gente vai falar um pouquinho mais sobre visão. Te vejo lá.